Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela, nem que seja com os olhos. É uma alegria estar aqui nessa linda igreja nessa noite, revendo amigos, conhecendo irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, pai, e pelo Silas Malafaia, filho, né? E dizem que ninguém vai ao pai se não for pelo filho, né? De vez em quando o pastor Silas manda um áudio para mim, né? E quando eu vejo o áudio, dá desarranjo intestinal, que eu não sei se ele vai puxar a orelha por alguma coisa da política. Eu falei, o que foi dessa vez, né? E aí quando ele me convidou para estar fazendo parte dessa conferência, eu fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de vocês que vieram aqui. Vamos estar em pé, em reverência à leitura de um texto sagrado que está no livro do profeta Daniel. Eu quero ler dois versículos com os irmãos. O primeiro está no capítulo 1. Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 17. E na sequência o capítulo de número 10 e o versículo 12. Daniel, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Capítulo 10, versículo de número 12. Capítulo 10, versículo 12, para parafrasear o capítulo 1. Está escrito assim: E então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Como nós quebramos já alguns protocolos, vamos quebrar só mais um. Pegue na mão de quem está do seu lado aí. Isso, e aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da taquara, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, que nos assistem em casa, santos obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Pregar no livro do profeta Daniel é um desafio. Daniel é o nosso João do Velho Testamento. Tanto que aqueles que gostam de estudar escatologia bíblica, quando vão ler Apocalipse, são obrigados a passear pelo livro do profeta Daniel.
Daniel é um desses personagens da Bíblia que quem lê se apaixona por ele, se apaixona pela história dele, se apaixona pelo que ele recebeu de Deus. E detalhe, ele não recebeu num tempo de bênção, não recebeu num tempo de alegria. Daniel recebe algo de Deus no momento de muita provação. Israel vivia um momento de juízo. Diga comigo, juízo. Vivia um momento de juízo divino. O próprio Deus, o Deus de Abraão, depois de passar por centenas e centenas de anos, tentando trazer o coração de Israel para perto dele, tentando fazer com que eles o amassem de verdade, não conseguiu. Deus sempre tinha que dividir o amor de Israel com os postes ídolos, que aqueles judeus que saíram da Mesopotâmia antiga arrastaram para dentro de Canaã. Quem conhece a história sabe do que eu estou dizendo. Depois do período de 430 anos, no meio da península do Sinai, aprisionados no meio do deserto, aquele Israel que tinha tudo para adorar a Deus, entram na Canaã, na terra sagrada e esperada, e ao invés de cultuarem ao Deus vivo, tiram do meio das suas roupas, dos objetos que seus velhos pais trouxeram do Egito, imagens de Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses antigos daquela terra pagã. E eu imagino Deus olhando do céu e não conseguindo compreender muito bem o que estava acontecendo. Porque uma coisa é você ficar no meio do deserto e ser abandonado. Outra coisa é no meio do deserto você viver como se estivesse em um oásis. Uma irmã entendeu, deu glória a Deus, eu vou tentar falar de novo. Uma coisa é você viver no deserto abandonado. Outra coisa é estar num deserto parecendo que está em um oásis. Porque o deserto para os judeus não era deserto, era um passeio. O deserto era deserto para os beduínos. Para os beduínos, durante a tarde, o sol chegava a 54 graus na sombra. Para os judeus, no meio do mesmo pico de horário, eles é como se estivessem dentro de um carro com o ar-condicionado ligado. Porque o Senhor havia colocado uma nuvem sobre eles, para que o sol não queimasse a pele deles. Para os beduínos, na calada da madrugada, o mesmo ambiente que chegava a 54 graus na sombra à tarde, fazia menos 3, 4, 5 graus. Então era para os ossos baterem, os queixos ficarem trincados. Mas para Israel, era como se estivessem durante o dia. Porque à noite, aquela nuvem que fazia sombra durante o dia, acendia um calor durante a noite. E a bondade de Deus era tão meticulosa, que o fogo que era aceso à noite não iluminava, porque senão atrapalharia o sono deles. Era um fogo que só aquecia. No deserto, onde não tem água potável, 3 milhões de pessoas, não eram 30 mil pessoas, nem 300 mil pessoas, quase 3 milhões de pessoas que ficaram 40 anos no meio daquele deserto, sem ter encanamento de água potável, nunca passaram sede. O dia que ameaçaram passar sede, Deus criou uma rocha e colocou pernas nela. O nome dela era Rocha de Meribá. Depois que Moisés tocou naquela pedra, para onde Israel ia, quando olhavam para trás, a Rocha de Meribá estava atrás deles. E só para os desavisados, a Rocha de Meribá está aqui nessa noite. Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais tem sede. Alguém já bebeu dessa água? Então como é que você que bebeu dessa água consegue ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Quem bebeu dessa água precisa estar alegre, principalmente numa conferência como essa. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Pois bem, era esse Israel que o Senhor tirou lá da península do Sinai, os colocou dentro de Canaã, e por um período de quase 300 anos, no período dos juízes, Israel ficava levantando e caindo como um bêbado. Caíam aos pés do Senhor em oração quando Deus autorizava que os heveus, heteus, girgazeus, os cananeus e todos os eus daquela época viessem contra eles em juízo. Aí quando Deus ouvia eles orarem, o Senhor tirava o juízo e mandava bonança.
Quando vinha a bonança, que eles podiam adorar a Deus, eles trocavam a Deus por causa de Baal, e ficavam nessa história, levanta e cai, por quase 3 séculos. Então aprove a Deus levantar profetas maiores e menores, para dizer a eles: chegará um tempo em que vocês vão me procurar e não vão me achar. Chegará um tempo em que vocês vão querer e não vão ter. Chegará um tempo em que eu vou tirar vocês dessa terra e vocês serão escravizados. Daniel vive neste período, no período em que a paciência de Deus se esgotou, no período em que o cálice da ira de Deus foi derramado. Então Deus permite que o rei de Babilônia venha contra o povo judeu e não apenas o humilhe, não apenas o prenda, mas destrói todas as suas bases. A principal base do povo hebreu não eram os seus palácios, mas era o seu templo, o seu santuário. Nabucodonosor, um homem grande conquistador, por isso teve o maior império do seu tempo, sabia como conquistar as nações. As nações que tinham regime monárquico, bastava ele mandar o seu exército, e o exército ia direto para o palácio, porque uma vez que o rei está preso, todo o povo se ajoelha. Mas Israel não era um reino monárquico, era um reino teocrático. E ele estudou muito bem a tradição e a cultura dos hebreus. E ao invés de mandar os seus soldados para o palácio de Israel, ele manda para o santuário. E lá no santuário ele assassina todos os homens que ali trabalhavam, todos os sacerdotes e levitas que faziam parte do culto do santuário. E nesse período, depois que os sacerdotes são assassinados, a fé de Israel se esmorece. Eles perdem a força, porque no coração deles, se Deus não protegeu a casa dele, a casa deles também não será protegida. E aí Israel é arrastado para dentro de Babilônia no século VI a.C. E na primeira leva de presos foram 1 milhão de judeus acorrentados. E no meio desta leva está o menino Daniel. Junto com ele seus 3 primos, Ananias, Misael e Azarias, que a igreja insiste em chamar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem conhece um pouco de cultura bíblica nunca vai dar ênfase a esses 3 nomes, porque são nomes de adoração aos deuses pagãos. Os nomes dos hebreus eram nomes de adoração ao Deus vivo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias são selecionados no meio da leva de 1 milhão de hebreus, porque são meninos que vêm da aristocracia. Eles têm sangue azul, eles são letrados, eles conhecem ciências, eles conhecem astronomia, porque era isso que se estudava no Oriente Médio. Então o rei Nabucodonosor manda um chefe dos eunucos separar um grupo de meninos, para que esses meninos que têm a cultura hebraica na ponta da língua, também sejam versados nas línguas dos caldeus e possam trocar figurinhas, trocar informações, trocar experiências. Mas lembre-se, mesmo morando dentro do palácio do rei, Daniel é um escravo. Diga comigo, escravo. Aqueles que estão prestando atenção na minha pregação não podem perder isso de meta. Não pense que Daniel era privilegiado por ser da aristocracia. Ele continuava sendo escravo. Quem conhece um pouco de história dos hebreus vai descobrir que quando a Bíblia diz que Daniel comia das iguarias da mesa do rei, ele não comia das iguarias parcelas, ou da mesma iguaria que o rei comia. Ele comia do que sobrava da mesa do rei, porque ele era só um escravo. Escravo não pode esquecer o que é. Escravo é escravo. Quando a Bíblia diz que ele bebia do vinho do rei, não é que o rei abria uma garrafa, colocava um pouco na taça dele e um pouco na taça de Daniel e eles brindavam. Não, Daniel bebia do vinho que sobrava da mesa do rei, ou pelo menos deveria beber, ou pelo menos deveria comer, porque Israel está debaixo de juízo. Deus não está olhando para eles. Em tempo de juízo, Deus fecha os lábios, Ele não fecha os olhos, mas Deus trava os ouvidos, porque por um período de 70 anos, quantos anos eu disse? Por um período de 70 anos, anos predestinados, anos profetizados, Israel deveria sofrer sobre a chibata do rei ou do imperador de Babilônia. Israel deveria ser humilhado. Deus só conseguiria curar Israel da idolatria se eles sentissem falta dele. E 70 anos eram quase 2 gerações. Era a maneira de Deus dizer: quem entrou raramente vai sair.
Tanto que daqueles que foram levados para a Babilônia, apenas 3 ou 4 sobreviveram. Entre eles, o profeta Ageu, que quando foi levado menino para o cativeiro, ele consegue retornar e ver o templo sendo reconstruído, ou as pessoas abandonando a construção do templo, e ele vai dar uma prédica muito linda, uma outra pregação, que quem sabe uma outra vez eu venho aqui falar sobre isso. Mas a maioria dos que foram levados para dentro de Babilônia, morreram ali. Porque Deus queria purificar aquela geração. E Deus queria que a geração aprisionada ensinasse a geração que nasceria ali, que eles nunca poderiam trocar Deus por um quimba de cigarro fumado. Não deveriam trocar Deus por uma pedra. Não deveriam trocar Deus por qualquer coisa que seja. Porque os ídolos daquelas terras pagãs tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos e não ouviam. Tinham boca e não falavam. O Deus de Israel vê, fala, ouve e faz. Ele faz, Ele é grande. É nesse período que está Daniel. E aqui começa a minha mente a viajar. Porque Daniel é um escravo, ele é o quê? E ele começa a discutir com o chefe dos escravos: não quero comer essa comida do rei. E aí imagina os outros escravos ouvindo, dizendo assim: você está ouvindo o que você está falando? Eu estou dizendo que eu não vou comer essa comida. Você não vai comer por qual motivo? Porque esta comida é consagrada a ídolos. E o meu Deus não permite que eu coloque isso na minha boca. E alguém deve ter dito a ele: que Deus? O Deus que deixou o seu pai e a sua mãe ser assassinados? O Deus que deixou Jerusalém ser queimada? Você sabe por que a Bíblia fala que Jerusalém foi queimada? Porque nos tempos de glória do rei Salomão, algumas ruas de Jerusalém eram pavimentadas com ouro, bronze e prata. As 12 portas da muralha, elas tinham engates de ouro, prata e bronze. Todos os imperadores que vinham em Jerusalém, eles queimavam para que a prata, o ouro e o bronze fosse derretido e colocado sobre carrinhos, e os burros levassem embora. Por isso Jerusalém foi queimada, não só uma vez, mas 27 vezes ao longo da história. E eu imagino alguém dizendo: calma aí, Daniel, você está querendo respeitar um Deus que deixou a própria casa dele ser queimada? Um Deus que deixou a sua mãe e o seu pai serem assassinados? Um Deus que deixou ser destruída a nossa religião, a religião judaica? Um Deus que deixou ser destruída a cidade de Davi? É isso que você está dizendo? Você continua sendo fiel a um Deus que nos abandonou, que virou as costas para nós? Eu imagino Daniel dizendo: não importa o que estamos vivendo, o que foi plantado aqui dentro é que eu devo adorar a esse Deus, quer seja na montanha, quer seja aqui no vale. E ele empreende um contrato com um dos chefes dos eunucos, dizendo assim: faz um teste comigo, me deixe comer apenas legumes e beber água por 10 dias. Se daqui 10 dias você ver que eu estou mais fraco do que os demais, 2 opções: ou você me mata, ou eu como a comida consagrada dos ídolos. Mas se eu estiver mais forte, você vai respeitar a minha fé. Até aqui, amém? Quem diz amém? Se ajeite na cadeira. Queria que você agora fizesse um ato de fé comigo. Saia da terra e suba comigo aqui no tabernáculo do céu. Atravesse o átrio, o lugar santo, e chegue comigo no Santo dos Santos. Sentado num trono está aquele Deus que em Hebreus 12 diz que Ele é um fogo devorador. 7 olhos de fogo que falam da plenitude da sua visão. E chega um anjo diante de Deus, digo eu, não a Bíblia. E o anjo dizendo: Senhor, temos um problema no cativeiro babilônico. E Deus dizendo: é claro, se é cativeiro é problema. Não, Senhor, mas não é esse tipo de problema. Tem alguém lá que é diferente. O povo está clamando, não vou ouvir, eles estão em juízo. Senhor, não tem ninguém clamando. O que eu trago para o Senhor é que tem um rapaz lá, que ele resolveu fazer um jejum esquisito. Ele colocou no coração dele que ele não vai comer da mesa do rei, porque tudo que vem da mesa do rei é consagrado a ídolos. E detalhe, Senhor, ele não orou, ele não falou: estou dando esse sacrifício para ti. É algo dele, está no caráter dele. Senhor, a ficha que eu tenho é que a mãe dele foi assassinada, o pai dele foi assassinado, a família dele foi aprisionada, o templo foi destruído, ele não tem mais pátria, ele não tem mais herança, ele não tem nada, e mesmo assim ele continua adorando o seu nome. No livro
de Jó, a Bíblia diz que Jó provocou Deus. Quando eu vejo Daniel fazendo isso aqui, eu vejo um garoto, não sei se ele fez de cabeça pensada, pastor Silas, ou se foi algo inato. Ele acabou provocando Deus, porque ninguém ganha de Deus em generosidade. Anote isso na sua cabeça, porque é uma sentença eterna. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Se você que é um ser humano de bem, alguém te empresta alguma coisa, você não vê a hora de devolver, você não vê a hora de pagar suas contas. Quem é de bem é assim, não gosta de ficar devendo nada para ninguém, até porque é um texto bíblico que diz isso: a ninguém devais nada a não ser o amor. Imagine o Criador do universo, você dá um para ele, ele te dá 30, você dá um, ele te dá 60, você dá um, ele multiplica por 100, você diz eu te amo, e ele não diz, ele mostra que ele te ama. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Todavia Deus enviou um juízo, a nação está sob juízo, e Deus não pode interromper o juízo, porque Ele determinou o ano do juízo, 70 anos de prova. Mas tem uma pessoa, no meio de um cativeiro de 1 milhão de pessoas, que acabou fazendo algo que mexeu com a estrutura cósmica. Deus não pode ficar devendo para aquele homem. E como ele fez algo que nenhum dos outros aprisionados faz, Deus faz algo por Daniel que ele nunca tinha feito por ninguém. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa, leio ela desde criança. Eu já vi Deus ungir olhos de profeta, já vi Deus ungir ouvidos de profeta, já vi Deus ungir os lábios de profeta, já vi Deus ungir pés de profeta e fazer profeta correr mais do que uma carruagem no meio do deserto. Já vi Deus ungir mãos de profeta, já vi Deus ungir o sopro de um profeta para trazer um morto de volta à vida. Mas o que Deus vai fazer com Daniel, Deus nunca mais fez com ninguém. Deus ungiu o cérebro de Daniel. Difícil entender, né? Vou falar de novo. Deus ungiu o cérebro de Daniel. Não sei se ele estava acordado ou dormindo, se foi de manhã, de tarde ou de madrugada. Eu sei que Deus saiu do céu com a sua mão, tocou no cocoruto de Daniel, aqui atrás onde está o nosso cerebelo, que é o HD de informações e de memórias que o ser humano tem, onde está alojado o espírito do homem, porque o espírito do homem, a sua psique, está alojado bem aqui no cocoruto. Deus vai com o seu dedo poderoso, toca no cérebro de Daniel e dá um choque na mente dele. E Deus transforma Daniel no homem mais sábio que o mundo já conheceu. Pastor, não, tem Salomão. Salomão era inteligente, mas não chegava aos pés de Daniel. Um dia Deus vai repreender uma criatura de quinta grandeza, que é um anjo que ele criou de maneira especial. O nome dele era Lúcifer. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, se não me falha a memória, verso 3, o Senhor vai falar com Lúcifer sobre a grandeza da sua criação, e Deus diz a ele assim: porquanto eu te fiz, Lúcifer, mais sábio do que o meu servo Daniel. Eu vi um meu Deus aí, é meu Deus mesmo. Imagina, Deus está conversando com uma criatura de quinta grandeza, o querubim dos querubins, o anjo que tinha tanta lábia que arrancou 1/3 dos anjos do céu para se revoltar contra Deus. Pense na habilidade que ele tinha. Aí Deus vem e diz assim para ele: você só é mais sábio do que uma criatura que eu fiz, Daniel. Deus tocou no cérebro de Daniel e deu um choque. Pergunte a mim, o que aconteceu, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. A ciência moderna diz que o ser humano usa no máximo 10% da sua capacidade mental. Quem já leu sobre isso? 10%. Sobram 90% da nossa massa cinzenta que nós não conseguimos acessar. Os nossos neurônios acabam morrendo com o tempo, que nós não conseguimos ligar eles. Não dá para fazer as sinapses que nós gostaríamos de fazer. De vez em quando escapa um ou outro. De vez em quando nasce um Victor Hugo, de vez em quando nasce um Leonardo da Vinci, de vez em quando nasce um Stephen Hawking, um Einstein, mas é raro. O que esses seres humanos têm que a maioria de nós não temos? O cérebro deles
trabalham muito mais rápido, fazem equações matemáticas, fazem equações de semântica extremamente mais rápidas do que nós. Eles veem o que ninguém vê, eles acabam fazendo aquilo que ninguém faz, por isso são chamados de gênios. Esses gênios não nascem à toa, nascem para revolucionar o seu tempo. E já me subiu um arrepio no alto da coluna aqui, porque já que estamos no primeiro dia da conferência Romper, e sempre no primeiro dia eles trazem o pregador mais ruim, né? É porque o restante, os melhores, vem depois. Então hoje é só para te deixar com água na boca. Eu estava vindo para cá e o Senhor falou para mim: filho, avise o povo que eu vou romper. Eu falei: o Senhor vai romper com o quê? Vou romper com a normalidade da vida deles. Eu vou fazer nessa noite o que eu fiz no passado. Eu não vou ungir os ouvidos, nem os olhos, nem a boca, nem a carteira deles. Eu vou ungir o cérebro desse povo. Eu vou colocar o meu dedo na massa cinzenta deles e vou despertar. E quando o cérebro deles começar a funcionar além da normalidade, ninguém mais vai segurar esse homem, ninguém vai mais segurar essa mulher. Eu quero saber se alguém acredita nessas loucuras de profeta. Então não dá um grito não, por favor, dá um berro de glória a Deus naquele céu. No primeiro versículo que eu li, a Bíblia diz que o ato de Daniel e os 3 primos dele acompanharem ele naquele jejum, entre aspas, Deus deu aos 4 sabedoria e inteligência. Deus deu a eles conhecimento. Aí a Bíblia destaca Daniel, porque a ideia foi dele. Aí a Bíblia diz: mas para Daniel, Deus deu a ele entendimento nas visões e nos sonhos. Deus deu a ele entendimento naquilo que até Freud tem dificuldade para explicar, que é um mundo paralelo ao mundo normal. Porque quando nós sonhamos, nós nos desligamos do planeta Terra e trazemos à baila todos os nossos pensamentos, quer sejam bons, ruins, frustrações. Há um versículo em Provérbios que diz assim, que tudo que nós passamos em tribulação à noite é referendado por causa das tribulações do dia. O que você passa durante o dia, a semana, vai te trazer tormento à noite, porque é um mundo completamente estranho. Quem aqui já teve um sonho daqueles cabuloso? Que você sonha, de repente quando você abre o olho, você está em pé. Você sente o gosto da comida na boca, você sente o cheiro do perfume, você sente o toque da pessoa. É uma coisa anormal. Aí a Bíblia diz assim, que Deus deu a Daniel, além de conhecimento, além de sabedoria, além de inteligência, Deus deu para ele habilidade com coisas metafísicas. Essa palavra às vezes choca, eu vou te chocar mais ainda. Deus transformou Daniel em um homem sensitivo. Pode ver que está diminuindo mais ainda os glórias a Deus, e eu já esperava isso. Porque nós crentes assembleianos nos esquecemos da nossa raiz. A nossa raiz não é a cultura humana, a nossa raiz são revelações, são sonhos, são poder, autoridade e unção. Quando a igreja de Corinto, uma igreja habilidosa, criada por gregos que tinham habilidade com filosofia e todas as ias do mundo antigo, foram dizer para Paulo, quando você veio aqui e fundou esta igreja, nós só cremos em você por causa das palavras que você falava, você era muito sábio. Paulo os repreendeu dizendo, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Eu fui ter convosco e convenci vocês por causa da unção, por causa da graça, por causa da glória, da revelação e do poder de Deus que há em Jesus Cristo. Quando eu vejo Daniel receber estas habilidades extrasensoriais, agora não teve glória a Deus nenhum. Você viu que começou a diminuir? Porque essas palavras chocam e ferem os nossos ouvidos modernos. Porque todas as vezes que vocês ouvem essas 3 palavras que eu falei aqui, sobre coisas metafísicas, extrasensoriais, ou alguém sensitivo, você já lembra do Centro Espírita na Mesa Branca, lá do Allan Kardec. Ou você lembra do último filme, ou da última série que você assistiu na Netflix, sobre coisas paranormais.
Ou você se lembra de coisas que você ouviu falar lá da Umbanda? Você só se lembra de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho e esse povo todo. E você se esquece que a origem está em nós. Vou falar de novo. Nós somos o poder original. O diabo só faz imitação barata. Vou falar de novo. Quando você vê alguma coisa acontecer em um terreiro de feitiçaria, tudo que acontece lá é mera imitação do que um dia nós já fomos aqui. Ah, pastor, mas lá descem espíritos, e aqui não desce não. Tem um espírito que além de descer, ele veio morar dentro de nós. E ele é diferente dos espíritos que descem lá naquele terreiro. Os espíritos que descem naquele terreiro só descem sobre cavalo, e cavalo só sabe dar coice. O espírito que desce aqui, desce sobre ovelhas, ovelhas do pasto do sumo pastor. Roberto, mude a música para mim, filha. Deus deu ao homem natural 5 presentes. Nós chamamos esses presentes de habilidades ou de sentidos. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Vamos lá? Vamos repetir? Deus deu ao homem 5 habilidades ou 5 sentidos. São eles: para que servem os 5 sentidos? Esses 5 sentidos servem para que o mundo material ao nosso redor seja uma realidade. Quando eu cheguei aqui hoje na igreja de Taquara, o pastor Silas me deu um abraço, e quando ele me abraçou, eu senti o cheiro do perfume dele, graças ao meu olfato. E ele não usa perfume do Avon. Deus livrou a gente daquela porcaria do almíscar. Aquele é um perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, os desviados que ficaram. Deus deu um livramento. É um perfume fora do normal. Por que eu senti o perfume? Por causa do meu olfato. Eu só enxerguei a roupa bela que a pastora Raquel está usando por causa da minha visão. Eu só me alegrei nos louvores aqui que foram cantados e tocados por causa da minha audição. Eu só sinto a densidade desse púlpito por causa do meu tato. E no fim do culto, em nome de Jesus, porque aqui não vão me tratar igual anjo. Os irmãos convidam a gente, fala: pode vir que nós vamos cuidar do irmão igual cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, não toma banho. Não. Vou ser tratado como ser humano, e aí eu vou experimentar uma boa comida por causa do meu paladar. Então escute: 5 sentidos para que o mundo físico seja real. Repita comigo esta frase: 5 sentidos para que o mundo físico seja real. Por favor, não caia da cadeira e não me chame de herético. Para alguns seres humanos, Deus deu um sentido a mais. Que eu chamo de 6º sentido. Agora apertou. Teve uma irmã ali atrás, fez o sinal da cruz. Ela lembrou do filme do garotinho lá do Bruce Willis. I see people dead all the time. Eu vejo gente morta todo dia. Não, não tem nada a ver com isso. O homem natural tem 5 sentidos. Mas existem homens e mulheres nessa terra que não são naturais. Os naturais são feitos de gente normal, e os normais estão em casa agora, e pelo horário já vão começar a assistir o Corujão. Os anormais vieram tudo para cá. E coruja ninguém vai ver aqui, mas correm o risco de ver uma pombinha voando sobre esse lugar e trazendo um barulho chamado Pentecostes. Tem algum pentecostal aqui? Ao homem espiritual, Deus deu um sentido a mais. E para que serve esse sentido a mais? Ele tem a mesma função dos outros 5, só que os outros 5 lidam com a matéria. O 6º sentido lida com aquilo que é invisível. 5 sentidos naturais, e você percebe o mundo físico.
O sexto sentido faz você perceber o mundo invisível. E eu vou te provar que eu não estou falando loucura. Eu estou pregando para a Assembleia de Deus. Quem aqui já foi fazer visita para alguém com a Bíblia debaixo do braço? Vou orar por uma pessoa. Quem já foi? Quem, quando chegou na casa da pessoa, tocou a campainha, bateu palma, quando abriram a porta, você colocou o pé dentro da casa, subiu um arrepio que foi até aqui na cabeça? Por que você se arrepiou? Era ar-condicionado lá dentro? Não, você ficou gripado. Não, é porque antes de entrar naquele lugar você orou. Ao orar você ativou o seu espírito. Como você foi em nome do Senhor Jeová, Ele tocou no seu cérebro e expandiu o seu espírito. Você entrou ali, a carne foi só o veículo, mas quem estava entrando era aquilo que você é. Você não é carne, você tem carne, você é um espírito. Eu aprendi desde criança, lá na escolinha dominical, que o crente tinha um espírito. E não é verdade. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo. Porque o verbo ter é passageiro. Eu tenho esse sapato, quando ele rasgar eu não tenho mais. Então eu não tenho um espírito, porque se eu tivesse ele hoje eu posso perdê-lo amanhã. Eu tenho um corpo. E daqui a pouco, se eu morrer, esse corpo é comido pela terra, pode ser cremado, jogado nas águas. O que eu sou é eterno. Eu sou um espírito que habito dentro de um corpo. O corpo para nada presta, mas o espírito pode te levar a um conhecimento profundo sobre Deus. É muito simples ver quem é espiritual e quem não é na igreja. É só você ver durante o culto a reação dos crentes. Todos que estão aqui entraram na igreja, mas nem todos conseguiram entrar no culto ainda. Vou falar de novo. Todos entraram na igreja, mas alguns ainda não entraram no culto. Porque o culto não se dá na terra, o culto se dá nas regiões celestiais. Paulo ensinou isso. Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, aí você sai da terra e entra nas regiões celestiais. E é nessas regiões celestiais que acontece aquilo que há muito tempo a gente não vê: batismo com o Espírito Santo, profecias, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, palavra da ciência, do conhecimento, dons de operação de maravilhas. Por que esses sinais, esses dons estão desaparecendo? Porque infelizmente nós cuidamos apenas da carcaça. Se você olhar para a pessoa que está à sua esquerda ou à sua direita agora, você é capaz de dizer o que é que ela está comendo. E não precisa ter dom de revelação para isso. Mulher tem esse dom mais aguçado do que a gente. Mulher olha para outra e diz assim: está caprichando na vitamina D, hein? Ó, a pele está linda. O cabelo, então, vitamina A. Porque a gente sabe que o homem é o que o homem come. Então você olha para a criatura que está do seu lado agora em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um violãozinho, não importa. Você diz: está se alimentando bem ou mal? Só que Deus, quando entra num culto como esse, Ele não olha o que está por fora. Deus olha para o que está aqui dentro. E não adianta estar bem por fora e aqui por dentro está morto. E não venha dar essas desculpas esfarrapadas: não, pastor, eu não grito, eu não pulo, eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mais intelectualizada. Não tem nada a ver com intelecto, tem a ver com sensibilidade. Sensibilidade que os nossos pais nos deram, nos ensinaram. E como é que a sensibilidade vem? Só vem quando nós nos aproximamos de um alimento para o nosso espírito. E o espírito não come lanche, não come pizza. O espírito se alimenta da palavra e do louvor. Louvor e palavra, palavra e louvor. Por que que antigamente tínhamos mais barulho? Porque os nossos louvores nos levavam ao barulho. Agora entramos na era worship. E a era worship, os cultos são mais zen. Os crentes entram no mantra, parece que adoram em slow motion. Parece o Matrix. Por quê? Porque é o estilo do louvor. Então somos nós que atraímos a glória de Deus para a terra ou não. Agora aqueles que são sensíveis e que são assembleanos raiz. Ah, Jesus, tem algum aqui?
Então, por gentileza, com autorização do pastor da igreja, levante a mão direita para o céu, coloca no ombro de quem está do seu lado, agarra a pessoa para mim só um pouquinho, pede licença, diz para ela, ó, é melhor obedecer o pregador, porque o médico falou para não contrariar. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora. Ó, tem gente que nem para fazer isso presta, ou raça. Chacoalha a criatura, diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode. Diga, para isso, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua mente, para sacudir o seu espírito, para sacudir a sua fé, para você romper em fé. Deus te trouxe aqui para isso. A Bíblia diz que aquele que é espiritual não é discernido por ninguém, mas ele discerne tudo. Deus te trouxe aqui para romper esse céu de bronze que está sobre a sua vida, essa folga evangélica que você tem vivido, que pensa que está entrando na igreja, está entrando num teatro. Aqui não é um teatro. Aqui não é um cinema onde você escolhe o que quer assistir. Aqui não é um show de stand-up. Aqui ainda é um quartel-general. Eu não venho numa campanha como essa para sair só dizendo, eu gostei. Eu venho numa campanha como essa para sair por aquela porta, agarrar o diabo pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão, chutar ele para o inferno e dizer a ele, eu sei quem eu sou em Cristo. Imagine o que Deus pode fazer nessa noite aqui. Imagine se o que eu estou pregando criar vida em você, e você provocar Deus, e Deus vir e tocar a sua mente. O mundo, principalmente o mundo moderno, ele sofreu uma alavancada. A tecnologia, da noite para o dia, fez morrer muitas profissões e fez nascer profissões novas, tanto que a nossa geração tem dificuldade para lidar com isso. E esse mundo moderno só foi mudado por causa de ideias. Diga comigo, ideias. Ideias que geralmente não nasceram em grandes centros, em grandes universidades, nasceram em garagens de carro, como a invenção do Google, como a invenção do Waze. Eu descobri dia desse que o Waze foi criado por um judeu, na verdade 2 meninos judeus, brincando. Ideias. Uma ideia fez esses meninos ficarem bilionários da noite para o dia. É sobre isso que eu estou falando para o ano de 2022, para a sua vida. Porque se você for fazer um cálculo da sua história, você não precisa que Deus abra uma porta, você precisa que Deus mude a sua história. Quer ver? Quem aqui tem filhos? Quem tem mais de um? O bom assembleiano não cria família, cria tribo, né? Ninguém abaixa a mão, é um monte de filho. Quem quer que os seus filhos terminem os anos na melhor faculdade do Rio de Janeiro? Então tem 2 notícias para você. A primeira é, se o seu filho não for um gêniozinho, você está perdido. Porque você vai ter que mandar ele para uma universidade privada. Você sabe quanto custa estudar um filho hoje? De 5 a 6 anos em uma faculdade? No mínimo, R$300 mil. Quantos filhinhos você tem? Multiplica por 300 mil. Você é bom de cálculo? Põe num cantinho da cabeça aí. Quem aqui quer morar numa casa bonita? Num apartamento chique? Qual o valor da casa que você quer morar? Um ali levantou 5. Minha casa, minha vida. Sonha grande pelo menos. Quem quer morar numa casa grande? Qual o valor? Qual o valor? Isso. Você é bom de matemática? Soma aí a faculdade dos filhos mais o valor da casa. Qual o valor do carro que você quer ter? Teve um ali que fez assim, é Fusca, miserável. Não, é 2 milhões, é um Tesla, entendi, Tesla, 2 milhões.
Some o valor do carro, da casa e do estudo dos filhos. Qual é a sua dívida hoje? Para você se ver livre das dívidas, quanto você precisa? Não me fala, porque senão eu vou desviar. Soma tudo. Você é empresário, microempresário, quanto você precisa para dar um upgrade na sua empresa? Soma também. Somou tudo, dá um subtotal. Divide pelo salário que você ganha por mês. Você vai ter que trabalhar quanto tempo? Jesus vai voltar. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. A gente vai voltar com Jesus lá em Jerusalém, ele sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai instalar aqui na terra o reino milenar dele. E depois de 1000 anos você ainda vai estar pagando as contas. Então você não precisa de uma porta aberta. Você precisa romper. E como é que eu vou romper, pastor? Só tem um jeito. É Deus tocar o seu cérebro. E Deus te dá uma ideia. Você não precisa de 2, não precisa de 3. Uma única ideia, e a sua vida muda da noite para o dia. Vou repetir: se Deus visitar você na calada dessa madrugada e te der uma ideia, aqueles que até hoje te olharam de cima para baixo para te enxergar depois de amanhã, vão ter que comprar um par de binóculos, porque você vai estar voando acima das nuvens. Se alguém acredita nisso, rompe num barulho de glória. Ei, pode parecer loucura. Alguns podem até dizer que eu estou abusando das suas emoções. Deixe os incrédulos sempre darão uma desculpa. Aquele que crê sempre dá um jeito. Quem não crê sempre vai arrumar uma desculpa, sempre. Existem pregadores como, por exemplo, Jonathan Edwards, pregador inglês, pai de uma grande reforma, um homem santo, conhecido por uma única mensagem: pecadores na mão de um Deus irado. Se alguém aqui que é estudante de teologia, se conhece outro sermão de Jonathan Edwards, me diga aí. Gente que estuda teologia e se inspira nesse povo. É um pregador de uma única mensagem, Silas. Uma única mensagem. Ele não precisou de 2 para impactar o mundo. Uma única mensagem. Um historiador, biógrafo dele, diz que ele estava num culto, orando porque ele queria um avivamento lá em Londres. E no culto em que ele pegou pecadores na mão de um Deus irado, a unção foi tão terrível, não foi forte, foi terrível, que os crentes levantavam os pés do chão, porque sentiam o inferno dentro da igreja. Aquelas damas da alta classe de Londres se agarravam aos pilares da igreja com os seus chapéus e batiam a cabeça, implorando por Deus por misericórdia. Naquele culto, naquele dia, aprove a Deus que um jornalista inglês estava ali. O jornalista foi alcançado pela palavra e ele taquigrafou todo o texto, toda a pregação. No dia seguinte, ele publicou o texto, ou a mensagem, em ipsis literis no jornal de Londres. Quem tinha acesso ao jornal? Só os ricos. Os ricos começaram a ser impactados na leitura do sermão, chamavam os empregados e liam para os empregados. Londres foi sacudida pelo poder de Deus. Em menos de um mês, um francês ouviu falar, e francês e inglês não se dão muito bem, que havia acontecido alguma coisa em Londres por causa de um texto. O jornalista francês leu o texto e foi impactado e traduziu para o francês. A França foi sacudida. Um jornalista dinamarquês, amigo do francês, leu o texto e publicou em dinamarquês. Do dinamarquês era amigo de um escocês, publicou em escocês. E assim a Europa inteira, em menos de 6 meses, foi sacudida pelo poder de Deus. Tem mais de centenas de anos que Jonathan Edwards morreu, e eu estou aqui falando dele. Um único sermão. Imagina Deus te visitar hoje. Você, pregador, você que tem oportunidade, nem que seja lá na sua igrejinha, pastor, mas eu congrego numa igreja com 10 pessoas. Hoje você tem isso aqui, ó. Já pensou você fazer uma live com aquela pregação e da noite para o dia Deus te colocar no topo de tudo?
Como isso pode acontecer, pastor? Basta um sermão. Eu estava pregando lá em Florianópolis, na ilha de São José, na igreja de um grande amigo meu, Bispo Flori. E o Bispo Flori tinha uma banda, e a banda estava cantando, e eu estava aqui embaixo. Na época o Facebook ainda não era limitado, e eu filmei a música porque achei bonito. Antes do culto terminar, a música já tinha 3 milhões de acessos aqui. No dia seguinte chegou a 22 milhões de acessos. Eu só fiquei sabendo depois, que a dona Evelise aqui da MK ficou sabendo da música, mandou chamar os meninos, e eles vieram, fecharam um contrato e cantaram a música que hoje o Brasil inteiro canta. Como é que é a música, Roberto? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, Pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Uma única música. Roberto, mude a música. Nesta madrugada, o senhor músico, esses meninos que estavam tocando aqui entendem de notas, salvo aqueles que tocam de ouvido. Imagine você acordar lá pelas 3 horas. O anjo das 3 ainda visita, viu, gente? Vocês conhecem ele? Quem já experimentou? Alguém vai dizer, não, isso é porque o seu relógio biológico foi programado. Conversa para boi dormir. É o anjo das 3 mesmo. Eu aprendi com a irmã Maria, que só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ela era analfa de pai e beta de mãe. Meu filho, pode orar, que o anjo das 3 te acorda, e você vai orar. Imagine um anjo vir no seu ouvido, músico, e ele citar notas, e você acordar e marcar as notas, e tocar. Daqui a pouco, o Senhor pega lá do céu, uma música que é cantada lá pelos anjos, e faz você, como ser humano, gravar ela aqui na terra. Você que canta, receber a inspiração e a letra. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou pregando para espirituais. Estou pregando para homens e mulheres que, quando esse culto terminar, vão sair por aquela porta e vão ver o que os olhos não viram, vão ouvir o que os ouvidos não ouviram, vão sentir aquilo que o coração ainda não sentiu. Um dia, Daniel acordou, não sei se sentado na cama, se ajoelhado. Eu sei que ele percebeu que havia algo diferente em Babilônia. E como ele era amigo de Deus, ele orou. E pela primeira vez, ele não ouviu nada e não sentiu nada como resposta. No final da noite, ao invés de ele dormir, entregar o jejum que ele havia feito, falar amanhã eu faço outro jejum, ele emendou um jejum. Não é o jejum de Daniel que as igrejas fazem à base de legumes, e não tem nada a ver. O negócio dos legumes foi lá no início. O jejum de 21 dias de Daniel é um jejum extraordinário. É jejum integral, é sem beber e sem comer. Ele orou o 3º dia e não sentiu a resposta. Ele orou uma semana e jejuou uma semana e não veio resposta. Ele jejuou 2 semanas. Ele jejuou 3 semanas. 21 dias. E ele não ficou em casa trancado, prostrado, com o rosto fechado. Ele foi trabalhar. Daniel estava na beira do rio Haidekel, o rio de Babilônia. Estava ali com alguns engenheiros. Estavam mapeando o rio para criar um aqueduto para tirar água do rio e levar para a cidade. Daniel era versado em muitas ciências. Ele está em jejum, os outros não estão. Ele serve ao único Deus verdadeiro, os outros servem a todos os deuses de Babilônia. Ele não se misturou com Babilônia. Babilônia não mudou Daniel. Daniel mudou Babilônia. Está Daniel. Geralmente, me corrija se eu estiver errado, as aparições da Bíblia com os anjos são sempre de madrugada. As revelações dos profetas são sempre à noite. Deus sempre acorda o profeta de madrugada, espera todo mundo dormir e vai lá desabafar com o profeta. Daniel estava trabalhando. Devia ser 2, 3 horas da tarde. O sol estava rachando mamona. E o jejum dele provocou o céu
Ele ficou tão espiritual, mas tão espiritual, que o que estava nele atraiu um mundo invisível para um mundo visível. Eu creio em mundos paralelos. Já soltaram foguetes aí para cima e não acharam o céu onde Deus está. E se o céu é para cima, me diga quem é que está no Japão, quem é que vai encontrar o céu? Se nós soltando foguete para cá, ou o japonês soltando para lá. Então o céu não está em quilômetros humanos, o céu está em uma outra dimensão. Quem aqui já se olhou no espelho? Ó, só eu. Quem aqui um dia de noite, música de filme de terror, Beto? Quem aqui, em uma madrugada, chega até eu, estou com medo. Se acordou, passou perto do espelho, quando olhou, subiu um calafrio. Já aconteceu com alguém? Aleluia não, irmão, é misericórdia. Eu estava pregando há pouco tempo atrás, lá no Pará, e numa população ribeirinha, à beira do rio. Os irmãos sentam na hora de comer, não tem televisão, não tem internet, só conta história. E aquelas histórias de curupira, boitatá, o homem de borracha, umas coisas, e a gente só escutando. Aí me colocaram num quarto, e eu deitado aqui, na minha frente tinha um espelho. Eu deitado, cabeça coberta, eu abri o olho, lá estava um homem do outro lado me olhando. Eu não sosseguei enquanto eu não levantei e virei o espelho para a parede. Não tenho vergonha de contar. E pior, que não foi só eu não. Tem uma outra criatura aqui, que estava no quarto do lado. De manhã ele falou: pastor, eu virei o espelho para a parede. Eu falei: você está perdoado, porque eu também virei. Espelho é uma coisa tão interessante, que criança pequenininha chega na frente do espelho e lasca um beijo. Vai me dizer que você nunca tentou beijar o espelho? Quem tem coragem de dizer? Só que não, que aqui é tudo importante, mas não é da roça. Porque espelho é algo extraordinário, tanto que um escritor europeu criou uma fábula chamada Alice no País das Maravilhas. Alice no mundo dos espelhos. A menina olha o espelho e ela vê um mundo lá dentro. Só que diferente de nós, ela conseguiu atravessar o espelho. E ela foi para uma outra dimensão. Há um mundo paralelo ao nosso. É como se fosse um espelho. Só que nós não conseguimos atravessar ele. Por quê? Porque é um mundo invisível. É um mundo metafísico. É um mundo etéreo. Porque ele é translúcido. É um mundo eterno. E a carne humana é proibida de ir para lá. Mas quando o crente começa a jejuar demais, se não houver acompanhamento, ele fica inclusive louco. Porque aí os psicólogos vão dizer que começa a faltar algumas substâncias no corpo, e a pessoa começa a ter visões. E ela começa a ver aquelas loucuras, e aí vão chamar a gente de esquizofrênicos. E o pentecostal é esquizofrênico. Porque o esquizofrênico é aquele que vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, e sente o que ninguém sente. Você vê uma pessoa, eu estou tendo visão, já manda ela lá para o psicólogo. A pessoa começou a ouvir voz. Você nunca viu uma propaganda da Igreja Universal na rua? se você ouve vozes, venha para a sexta-feira, não sei do que. As pessoas correm, porque ouve voz. A pessoa que ouve voz, ou para nós, é louca. Se você lembra, não é, ela é louca, é esquizofrênica. Aí Paulo escreve a carta aos Coríntios, tinha que ser para os Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado. Não é para qualquer um não, é só para aqueles que o amam. 21 dias de jejum. O jejum subiu igual um foguete ao céu. Digo eu, não a Bíblia. Deus está sentado no trono, cuidando, talvez no planeta Terra, 700, 800 milhões de habitantes naquela época. No mundo inteiro, Deus tem que cuidar de tudo, porque Ele é Criador.
Ele é pai de alguns, mas é criador de tudo e de todos. Ele tem que cuidar da natureza, do oceano, do oxigênio, do ser humano. Ele tem que criar de tudo. Deus dá uma ordem a um anjo, esquece, porque ele é imperador, é soberano. Soberano manda e quem tem juízo tem que obedecer. 21 dias atrás, Daniel orou e Deus chamou Gabriel. Vai e leva a resposta para Daniel. E aqui eu fico mais apavorado ainda, porque desde criança me ensinaram que qualquer anjinho dá um coro em qualquer demônio. E aí vem Gabriel, um anjo de quinta grandeza. Na Bíblia católica ele é chamado de arcanjo. Na nossa Bíblia não, mas a Bíblia diz que ele é um anjo do principado de Miguel, que é um arcanjo. Não era qualquer um, era um príncipe. Ele desce, e quando ele chega perto de onde Daniel está, a Bíblia diz que ele é aprisionado pelo príncipe do reino da Pérsia. Que príncipe é esse? Demônios. Demônios que mandam em nações, demônios que mandam em bairros, demônios que mandam em cidades, demônios que mandam em ruas. Esses demônios que se manifestam em culto, isso aí é demônio kamikaze, tá? É tudo demônio idiota, ele quer ir para o inferno mais rápido, cansou de estar aqui, e só a igreja tem poder para amarrá-los e mandá-los para lá. Imagina, vem um demônio numa igreja com 5.000 crentes cheios do Espírito Santo, que morreu infeliz. É kamikaze. Eu estou falando de potestades, de tronos e de principados, capazes de prender até anjos de quinta grandeza. 21 dias depois, Deus olhou para a terra e o cheiro do jejum de Daniel invadiu o santo dos santos. Deus sentiu o perfume do jejum e estendeu o ouvido, e lá está Daniel trabalhando, escrevendo, e por dentro dizendo: o que está acontecendo em Babilônia, o que está acontecendo aqui. E Deus diz: mas eu já não mandei a resposta para Daniel? E eu imagino Deus no céu gritando: Gabriel! E um anjo dizendo: Senhor, já tem 21 dias que Gabriel saiu daqui, ninguém mais viu ele, porque anjo não é onipotente e nem onipresente. Deus olha para a terra e os olhos de Deus encontram Gabriel preso no céu do Irã, onde era a antiga Pérsia. Gabriel está próximo de Daniel, e Daniel não sente, não ouve e não conhece a resposta, porque Gabriel está preso. Deus se revolta no trono, e Deus dá um grito de rompimento: Miguel! E lá vem Miguel, espada de fogo na mão. Miguel não é ministro de relações, Miguel é ministro de guerra. Militar não sabe muito pensar, ele só sabe obedecer ou mandar. Miguel é militar. Pois não, senhor, Gabriel teu irmão está preso, Daniel meu filho não para de orar. Gabriel é anjo de comunicação, ele não guerreia, mas você é anjo de guerra. Desce, solta Gabriel, porque hoje Daniel vai dormir com a resposta na sua mente. Eu não sei explicar como foi essa guerra cósmica, mas eu posso imaginar que tem demônio perdido até hoje aí pelo cyberespaço. Miguel chegou e cortou as amarras, e Gabriel desceu instantaneamente. Daniel está aqui, fazendo desenhos, vendo como vai ficar o aqueduto. Os engenheiros estão aqui. Quando Gabriel desceu, abriu-se uma película, o espelho do lado de cá. Daniel não entrou aqui, Gabriel atravessou. O jejum de Daniel trouxe o céu para a terra. Vou mexer com você. A sensibilidade, o sacrifício, o jejum, em uma crença tão antiga, fez com que um anjo saísse do mundo invisível e se materializasse na frente de Daniel. A Bíblia diz que quando Daniel viu o anjo, como ele estava em jejum, acabou as forças, porque a glória de Deus é incompatível com o corpo humano. A glória de Deus é incompatível.
Será que só eu cresci numa igreja vendo irmãos sendo vencidos, caídos no chão, desmaiados, arrebatados? Por quê? Porque foram vencidos, porque a glória de Deus é extremamente violenta. É como se fosse uma química quântica elevada à 13ª potência. É pior do que o urânio enriquecido. A glória de Deus é algo anormal. O sumo sacerdote só entrava atrás do véu do templo 5 vezes na vida, uma vez por ano. Até os 50 anos ele era jubilado, porque bastava 5 vezes na vida, na frente de Deus, para o corpo dele todo se perder. Alguém aqui tem algum amigo que trabalha na área da saúde, naquele lugar do hospital que tira radiografia? Você sabia que pessoas que trabalham com radiografia se aposentam mais cedo? Por quê? A radiação, quando entra no corpo deles, vai criando osteoporose, vai destruindo células. A glória de Deus é uma radiação 10.000 vezes mais intensa. Por isso, deixa eu te dizer, quando você vê Deus se manifestar na vida de um crente, se você tiver o dom de discernir espíritos e ver que é meninice, vai lá com carinho e corrige. Mas se você não tem o dom de discernir espíritos, não toca nele. Vou repetir. Se você não tem o dom de discernir espíritos, deixa a criatura lá. Você pode estar tocando numa bomba atômica, você pode estar enfiando a mão numa caixa de marimbondos, porque essas pessoas estão sentindo algo que você não pode explicar. Você acha mesmo que eu grito aqui porque quero? Ah, pastor, eu já li sua história, o senhor era cortador de cana. Isso, eu sou estudado, eu me comunico em 3 idiomas, eu escrevi 22 livros e uma enciclopédia, eu sou uma pessoa que conhece um pouquinho das letras, eu debato qualquer tipo de assunto. Mas quando eu estou num púlpito e a glória de Deus desce, eu não grito porque quero, eu sou obrigado a gritar. É uma energia, é uma graça. O corpo começa a arrepiar, vem uma coisa valente, a perna começa a tremer. O que é isso, pastor? Nós chamamos isso de poder do Espírito Santo. O que está faltando para você é isso, criatura. Não é estudo, não é você fazer isso, aquilo, não é ler toda a enciclopédia de W.T. Tozer. É bom ler, se você pode fazer, leia. Mas o que você precisa é passar algumas horas naquela faculdade antiga, joelho no chão, jejum no corpo e crente gritando até o céu rachar. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E eu encerro aqui. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Quando Daniel caiu no chão, os homens que estavam com ele não viram nada, não ouviram nada, mas ao invés de agacharem e colocarem Daniel de pé, eles saíram correndo. Como é que você corre de algo que você não está vendo nem ouvindo? Eles correram porque, embora não vissem e não ouvissem, eles sentiram. Ímpios, homens não crentes, adoradores de imagem, adoradores de demônios, por causa de um crente que ali estava, eles sentiram o céu entrar, saíram correndo e se esconderam. Vai acontecer algo a partir de amanhã e eu não me responsabilizo. Quando você entrar na faculdade esse ano, não se assuste se dentro da classe, quando você entrar, começar a cair pessoa para o lado esquerdo, para o lado direito. Não se assuste se amanhã, quando você chegar no seu trabalho, as pessoas olharem para você e falarem: você vê um passarinho verde? É? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo mesmo que desceu lá na taquara. Não se assuste se a sua sombra levantar um paralítico. Não se assuste se você olhar para alguém e Deus te dar a ficha da pessoa completa. Não se assuste, porque Deus está tocando o seu cérebro, está despertando o seu espírito, está avantajando a sua vida extrasensorial. Daniel diz: quando eu fui ficar de pé, fiquei de 4 porque eu fui caindo. Então o homem me colocou de pé. Seu rosto era como bronze, seu cabelo como a prata,
era forte, seus olhos eram como chama de fogo. E olha o que o anjo disse para ele: Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, e eu vim aqui por causa dela. Daniel deve ter perguntado em espírito, porque não está escrito, e por que só agora? E o anjo disse, deve ter dito em espírito, porque eu fiquei preso aqui em cima. Mas o Senhor mandou meu irmão Miguel, e Miguel acabou com a farra do inferno. Ouça o que eu vou te falar, porque as palavras que eu te digo agora vão virar Babilônia do avesso. E Deus revelou o futuro daquela nação para Daniel, e Daniel continuou sendo um homem espiritual. Eu termino aqui dizendo a todos os meus irmãos assembleianos, e aqueles que não são da Assembleia de Deus, mas têm a cultura do carisma do Espírito, que o que falta para nós nesses últimos dias é um retorno. É um retorno a velhas práticas, práticas esquecidas, práticas roubadas pela falta de tempo, porque gastamos mais tempo nisso aqui do que nisso aqui. Práticas antigas como o jejum. Para jejuar a gente não dá conta, mas para fazer qualquer dieta a gente faz ela do pé à cabeça. Conhece a dieta de tudo, pode perguntar para a irmã do seu lado, o irmão ele conhece pelo menos umas 10 dietas. Para fazer a dieta você consegue ficar sem comer. Para fazer um exame no médico 12 horas sem comer, você bate ali carimbo. Aí quando é um jejum para Deus, eu perdi um jejum tomando uma xícara de café. Não, querido, o jejum não perdeu quando tomou uma xícara de café. Você perdeu o poder do jejum quando você esqueceu que estava jejuando, quando você esqueceu que o sacrifício ainda traz o céu para a terra. Nesta noite Deus vai fazer você romper. Eu tenho algo comigo, e anote aí, tudo que acontece na vida de um crente é por causa de uma falta de azeite na sua botija. Não, pastor, meu problema é com o meu casamento. Deus usa essas pecinhas do quebra-cabeça que Ele esconde da gente, para trazer a gente de volta. O que está te faltando não é isso ou aquilo, está te faltando comunhão com Deus, está te faltando você provocar o céu, está faltando você fazer Deus te olhar aqui nessa noite. Pastor, o senhor acha que Deus vai me ver? Se você continuar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, com certeza Deus não vai te olhar. Se você continuar me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto, com certeza Deus não vai te olhar. Mas se você romper em uma adoração extravagante aqui nessa noite, se você levantar as mãos, dar um salto para cima, se você der um grito capaz de estourar esse teto, aí o céu vai descer sobre a sua vida. Fique de pé comigo agora. Feche os olhos. Nós precisamos para o ano de 2022 um avivamento que nos faça romper. Tem um homem na Bíblia, pastor Silas, que eu sou fã dele, Moisés. Moisés só começa o ministério dele porque ele viu a glória de Deus numa sarça. Se aquela sarça não fumega, Moisés não tinha tido aquele ministério. O ser humano precisa ver, precisa experimentar o sobrenatural para crer na missão dele. 20 anos depois, Moisés está na península do Monte Sinai. Miriam e Arão querem roubar o ministério dele. Israel colocou ele na parede, só reclamam de falta de pão, falta de água, reclamam porque não tem pepino, cebola, alho bravo, reclamam porque não tem cova para sepultar todo mundo. Moisés acorda antes de todo mundo e vai para a tenda da congregação, e ele diz: Senhor, eu preciso de um avivamento, eu preciso romper para continuar guiando esse povo. E o que você quer, Moisés? Eu quero ver a sua glória. Mas eu já te mostrei a minha glória lá naquela sarça. Eu quero ver a sua glória de novo. Aquele avivamento foi para aquele tempo. Eu preciso de um avivamento agora. Eu preciso de algo novo, como foi cantado aqui.
Aí Deus disse para ele: então, se você quer esse avivamento, você tem que subir mais alto no monte. Sobe no alto da montanha. Está vendo aquela pedra? Fica no meio daquela fenda, porque eu vou passar de costas. Quando eu passar, eu vou tapar os seus olhos para que a minha glória não te consuma. Mas quando eu estiver de costas, você vai ver a minha glória pelas costas. Moisés saiu dali com o rosto dele brilhando. Deus te trouxe nesta noite para ungir a sua mente, para fazer o seu espírito ser expandido, e para que você retorne a ter visões da glória de Deus. Eu quero convidar você a subir comigo o alto da montanha, porque foi subir no alto da montanha, vendo a glória, que Moisés entendeu que tudo na vida dele era Deus, que a luta era Deus, que a tempestade era Deus, que a chuva era Deus, que o abandono era Deus. Porque quem está com Cristo, tudo que acontece na sua vida, ou é porque Deus manda, ou é porque Deus permite. Feche seus olhos. Beto, nos ajuda a subir a montanha. Senhor, enquanto o Senhor está visitando a sua igreja, entrega nas nossas mãos os corações. Feche os olhos. Será que tem aqui nessa noite alguém que há muito tempo não entrava na igreja? Alguém que por causa das lutas e tribulações se afastou dos caminhos do Senhor? Alguém que foi excluído e excomungado daquele ministério, e veio hoje aqui atraído pela propaganda? Na verdade, você achou que foi a propaganda, mas foi a oração do seu pai, da sua mãe. Você já pisou no Santo dos Santos, e quem já pisou no Santo dos Santos não vive em outro lugar. As promessas de Deus na sua vida estão interrompidas, porque quando você foi excluído daquele ministério, se cumpriu Mateus 16 e 18, tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Mas se você tiver coragem de devolver a sua vida para Jesus nessa noite, se você tiver coragem de pelo menos tentar, e sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida, e o que foi roubado Jesus vai devolver para você. Será que só Ele vai vir? Eu já tenho uma pessoa aqui aos prantos, a igreja orando. Onde está você? Onde está você? Tenha coragem, volte hoje. A segunda pessoa está vindo chorando. Cadê a terceira pessoa? Onde está você? Aí na galeria. Rompe. Vamos começar o ano de volta no altar. Enquanto essas pessoas estão orando, estão sendo convidadas pelos amigos que estão aí do lado, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? É parente, é amigo, você já até conhece um pouco da nossa doutrina, e você vive dizendo: o dia que Jesus me chamar eu vou. E você está aqui desde a hora que eu comecei a pregar, ou desde o louvor inicial, seu corpo está arrepiado, você está com vontade de chorar, sua boca está seca, você não entendeu nada do que eu preguei aqui, mas sentiu cada palavra, e você está dizendo: o que é isso, pastor? É Jesus te chamando. Você deixou em casa um filho nas drogas, deixou a mãe com depressão profunda, seu marido na cachaça, sua vida está um inferno. 2021 foi um ano terrível, e alguém te disse: vamos lá para essa campanha. Se você tiver coragem de entregar a sua vida para Jesus, e vir aqui à frente, você que não é evangélico, eu vou orar para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, e aí a sua história vai mudar de verdade. Eu vou pedir para que a igreja incline a cabeça, e você que trouxe o seu amigo, a sua amiga, faça o papel do evangelista. Diga à pessoa: você não quer
entregar a vida para Jesus? Não quer começar um ano diferente? Ao lado dessa criatura linda que está aqui na frente. Tem alguém? A igreja orando. Tem alguém? Tem, está vindo uma pessoa. Está vindo a segunda pessoa. Isso. Tem uma moça para acompanhar ela aqui? Tem mais alguém? A porta vai fechar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós colocamos essas vidas nas suas mãos. Se uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido, hoje nós estamos milionários, ó Pai. E se não me engano, temos 3 vidas aqui, uma para honrar o Pai, o Filho e a outra o Espírito Santo. Vidas que vão sair daqui com a sua mente renovada. Primeiro, porque os pecados estão sendo perdoados. Segundo, porque o nome deles está sendo escrito no livro da vida. Terceiro, porque tudo que foi roubado está sendo destruído. E chegou uma 4ª pessoa, Pai. E tudo que eu orei pelas outras caia sobre ela. E que enquanto nós oramos, o mundo cósmico se mova. Demônios batam em retirada. E anjos se preparem para cercar essas vidas e escoltá-las até em casa. Porque depois desta noite as coisas extraordinárias vão acontecer na vida deles. E a igreja diz amém. Alguém dá um abraço neles, dá um beijo neles. Eu oro por esse moço em particular, porque quando ele vinha, Senhor, eu vi ele cercado. Ele escapa de um raio, mas não escapa do altar, meu Pai. Está tudo quebrado, e ele está todo quebrado. Reconstrói a vida dele, Senhor, porque ele está chorando arrependido. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, devolve tudo que foi roubado, e uma vida nova a partir de hoje, em nome de Jesus. E a igreja explode em adoração. Pastor Silas, perdoa o horário. Vou terminar. Isso aqui é só para quem é crente maluco. Quantos querem que esta palavra que eu preguei hoje seja uma realidade na sua vida? Mão direita para cima. Coloque a mão na sua cabeça. Como profeta desta noite, eu profetizo que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, vai materializar cada palavra que eu disse aqui. E Ele toca sobre a sua cabeça. Num ato profético, Ele está tocando o seu cérebro. Ele está indo no cerebelo. Ele está tocando no cerebelo e no seu hipotálamo. Ele está refazendo a sua história. Como não dá para apagar o passado, o Senhor está reescrevendo a sua história. E o que vai acontecer depois dessa noite é algo tão grande, que você nunca mais será o mesmo. Tire a mão da cabeça, abra a mão aqui em cima e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha experiência, a minha espiritualidade, as oportunidades, eu ordeno. Venho para a palma da minha mão, fecha a sua mão. Vou contar até 3. Você deixa cair no chão e pisa em cima. Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada fará mal a você. 1. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. É só o início da conferência romper. 2,5. Amanhã será 2 vezes mais glória do que hoje. 3. Jogue no chão, pise em cima. Cumprimente alguém do seu lado.